A noite caiu com uma intensidade estranha naquela cidadezinha esquecida. Lucas, um jovem jornalista curioso, recebia mensagens anônimas que prometiam revelar segredos obscuros sobre um grupo conhecido apenas como a Ordem da Sombra. Ele sentiu um frio percorrer sua espinha ao abrir o primeiro e-mail. Fotos de cerimônias em locais abandonados, rostos cobertos por capuzes e símbolos que pareciam pulsar na penumbra. Cada clique revelava mais detalhes perturbadores, velas negras, figuras dançando em silêncio e um cheiro imaginário de incenso que parecia atravessar a tela. A cidade inteira parecia ignorar a presença da seita, mas Lucas sentiu que algo observava, como se cada sombra nas ruas tivesse vida própria. Com um misto de medo e fascínio, ele decidiu investigar, sem imaginar que cada passo o aproximava de um perigo real. Uma realidade que transcendia o medo comum e entrava em um território onde os limites entre o natural e o sobrenatural se tornavam difusos. A curiosidade era irresistível, e a adrenalina fazia seu coração disparar a cada esquina escura que ele atravessava, ouvindo sussurros quase imperceptíveis no vento frio da noite. Lucas começou a seguir pistas que o levavam a casas abandonadas, terrenos baldios e igrejas esquecidas pelo tempo. Cada local tinha sinais de ritual, círculos pintados com sangue velho, velas apagadas e símbolos gravados nas paredes. Ele sentiu olhos invisíveis sobre ele, e a sensação de ser seguido aumentava a cada passo. À noite, sons estranhos ecoavam entre prédios vazios, passos que não eram seus, sussurros que não se originavam de ninguém que ele pudesse ver. Em uma dessas incursões, encontrou um caderno antigo, cheio de anotações sobre sacrifícios e devoção cega a entidades misteriosas. As palavras pareciam ganhar vida, quase se contorcendo diante de seus olhos. Ele começou a perceber que a seita não era apenas um grupo de fanáticos. Havia algo mais profundo, mais antigo, algo que manipulava mentes e instintos humanos. O medo começou a se misturar à paranoia, mas Lucas não conseguia parar. Algo dentro dele exigia que continuasse, mesmo quando sua razão gritava que ele deveria fugir imediatamente. Lucas finalmente encontrou um local onde a seita se reunia regularmente, uma mansão isolada no topo de uma colina. À distância, ele podia ver sombras dançando através das janelas, luzes fracas oscilando como se tivessem vida própria. Ele decidiu se infiltrar durante uma cerimônia, escondendo-se nas sombras e observando. O cheiro de incenso queimado e sangue misturava-se ao ar pesado, e as vozes dos membros entoavam cânticos que penetravam na mente de quem os ouvia. Figuras encapuzadas moviam-se em perfeita sincronia, e no centro, um líder de presença perturbadora erguia um símbolo que parecia irradiar uma energia que Lucas podia sentir fisicamente. Cada movimento da seita era ritualístico, hipnótico, e Lucas sentiu uma vontade quase irresistível de se aproximar, de participar, mesmo sabendo que sua vida estava em risco. Ele percebeu que a seita possuía algo que transcendia a simples adoração. Era como se controlassem a própria realidade à sua volta, dobrando o espaço, tempo e percepção à sua vontade. Quando Lucas tentou se retirar, algo o alcançou. Uma mão gelada agarrou seu ombro, e ele se virou para encontrar um membro da seita olhando fixamente para ele, sem medo, apenas curiosidade. O coração de Lucas disparou, mas ele ainda tentou racionalizar, dizendo a si mesmo que poderia escapar correndo. Mas a mansão parecia maior por dentro, corredores que não existiam no mapa e portas que levavam a salas desconhecidas. Vozes sussurravam seu nome, e símbolos surgiam nas paredes à medida que ele passava, brilhando com uma luz sinistra. Ele começou a sentir uma pressão em sua mente, pensamentos que não eram seus surgindo sem aviso. A seita não apenas o vigiava, ela sabia o que ele pensava, antecipava seus medos, transformando cada tentativa de fuga em um jogo de terror psicológico. A adrenalina de seu medo misturava-se a um desespero crescente, e ele percebeu que a linha entre observador e vítima estava desaparecendo rapidamente. Lucas finalmente se deparou com o líder da seita,
uma figura que parecia irradiar uma energia que penetrava a alma. O líder falou sem se mover, sua voz ecoando diretamente na mente de Lucas. Você não está aqui por acaso. Todos que entram aqui têm um propósito maior. Lucas sentiu uma sensação de paralisia, mas algo dentro dele lutava contra a influência do homem. A mente do jornalista começava a se fragmentar. Lembranças e medos surgiam em sua frente como se fossem projetados em uma tela invisível. Ele percebeu que a seita não buscava apenas seguidores, mas sim transformar pessoas em peças de um plano que transcendia a compreensão humana. Cada membro era uma extensão do poder do líder, e cada ritual fortalecia a conexão entre eles e algo antigo, algo que esperava pacientemente por sua vez para se manifestar plenamente no mundo. O terror atingia Lucas em ondas, mas ele ainda tentava documentar tudo, registrar cada detalhe, mesmo quando cada registro parecia ser apagado da realidade. A fuga se tornou inevitável. Lucas, com o coração acelerado, encontrou uma passagem secreta que parecia conduzi-lo para fora, mas cada corredor parecia testá-lo, criando ilusões de morte, de captura, de perdição eterna. Ele sentia o poder da seita tentando prendê-lo, moldando a realidade ao redor como se fosse uma prisão viva. Quando finalmente alcançou a saída, a mansão desapareceu, substituída pelo terreno abandonado que ele conhecia. Mas ele sabia que algo havia mudado dentro dele. A experiência não era apenas memória, era marca, presença. Cada sombra que ele via, cada sussurro do vento, trazia a lembrança da Ordem da Sombra. Lucas havia sobrevivido, mas sabia que o mundo que ele conhecia agora estava entrelaçado com forças que desafiavam a compreensão humana. E mesmo em meio à segurança aparente da cidade, ele sentia olhos invisíveis seguindo cada passo, lembrando que, uma vez tocado pela seita, ninguém jamais realmente escapa completamente. Após a aterrorizante experiência com a Ordem da Sombra, Lucas tentou retomar a vida normal, mas a sensação de ser observado nunca o abandonou. As mensagens anônimas voltaram, desta vez com vídeos que mostravam lugares que ele jamais havia visitado, mas que pareciam conhecidos, como se alguém estivesse sempre um passo à frente. Em cada quadro, figuras encapuzadas olhavam diretamente para a câmera, e símbolos antigos surgiam no fundo, brilhando com uma luz espectral que Lucas podia sentir atravessando sua pele. O telefone tocava sem parar durante a noite, e vozes sussurravam nomes, incluindo o dele. Ele começou a notar mudanças em si mesmo. Sonhos vívidos com rituais, sensação de vertigem ao entrar em lugares silenciosos e a percepção de que as sombras ao redor se moviam por vontade própria. Determinado a descobrir a verdade, Lucas reuniu equipamentos para documentar tudo, mas cada registro parecia se alterar sozinho, como se a própria realidade estivesse sendo manipulada. Ele percebeu que, para a seita, ele não era apenas um intruso, ele era uma peça em um jogo que ultrapassava a lógica humana. Lucas seguiu uma pista que o levou a uma cidade vizinha, um vilarejo antigo, cercado por florestas densas e neblina constante. Ali, os moradores pareciam evitar falar sobre a Ordem da Sombra, e a atmosfera carregada lembrava um lugar fora do tempo. Ele encontrou relatos de desaparecimentos, mortes misteriosas e símbolos estranhos gravados nas portas das casas abandonadas. Ao anoitecer, o clima tornou-se mais opressivo, e ele começou a ouvir passos atrás de si, mesmo quando estava sozinho. Em uma das vielas, uma figura encapuzada surgiu do nada e desapareceu antes que pudesse reagir. O medo tomou conta de Lucas, mas ele continuou a investigação, movido por uma mistura de curiosidade e obsessão. Cada novo detalhe reforçava que a seita não se limitava a rituais isolados. Havia uma rede de influência silenciosa, infiltrada nas estruturas da cidade, pronta para reagir a qualquer ameaça. A tensão aumentava a cada esquina, e Lucas começou a perceber que a realidade ao redor podia ser moldada pelo poder do grupo, transformando o mundo familiar em um labirinto de terror psicológico. Ele descobriu que a seita possuía uma biblioteca secreta, escondida em catacumbas sob a igreja mais antiga do vilarejo. Para chegar lá, precisou descer por túneis úmidos e labirínticos,
onde paredes pareciam respirar e símbolos se moviam como se vivos. Cada passo reverberava no silêncio absoluto, amplificando seus próprios batimentos cardíacos. A biblioteca continha tomos antigos, manuscritos sobre magia, invocações e rituais de poder, muitos escritos em idiomas esquecidos. Lucas percebeu que a seita não adorava apenas entidades sobrenaturais, mas manipulava o medo humano para dobrar a vontade das pessoas. À medida que folheava os livros, imagens surgiam em sua mente. Membros da seita realizando sacrifícios, o líder canalizando uma energia que parecia consumir a própria matéria ao redor, e figuras invisíveis observando cada movimento. Ele sentiu uma presença atrás de si, mas quando se virou, não havia ninguém. Uma voz sussurrou seu nome, e ele percebeu que a biblioteca não era apenas um depósito de conhecimento, era uma armadilha, um espaço que amplificava o terror e a manipulação mental da seita. Em sua exploração, Lucas encontrou símbolos semelhantes aos do primeiro ritual que testemunhara, mas agora espalhados por todo o vilarejo. Ele percebeu que a seita estava construindo algo maior, um ritual de proporções que poderiam alterar a própria realidade. À noite, membros encapuzados percorriam as ruas silenciosas, coletando itens e traçando círculos com precisão ritualística. Lucas tentou registrar tudo, mas os vídeos e fotos se corrompiam sozinhos, e sua memória parecia falhar, apagando detalhes vitais. A sensação de que ele estava sendo manipulado cresceu, e ele começou a ouvir vozes que não estavam lá, comandos e advertências, fazendo-o questionar a própria sanidade. Cada tentativa de fuga se tornava mais desesperada, pois os caminhos mudavam de forma quase consciente, como se o vilarejo fosse uma extensão viva da vontade da Ordem da Sombra. Ele começou a perceber que a linha entre sonho e realidade estava desaparecendo, que o poder da seita se alimentava do medo, tornando impossível distinguir entre ataque real e ilusão. Lucas finalmente encontrou o líder da seita em um ritual no cemitério da cidade durante uma noite de lua negra. O líder, envolto em sombras e energia pulsante, o observava com um olhar que parecia atravessar sua alma. Ele falou sem mover os lábios: "Você tentou fugir, mas a Ordem já o escolheu. Cada medo seu nos fortalece." Lucas sentiu seu corpo paralisar, mas sua mente lutava, projetando memórias de sua infância, familiares e pessoas queridas como âncoras para a realidade. O líder erguia um símbolo que parecia irradiar energia física, distorcendo o ar ao redor, e membros da seita dançavam em transe, cada movimento sincronizado como uma engrenagem de um mecanismo macabro. Lucas percebeu que o objetivo da Ordem não era apenas controle, era transformar o mundo de acordo com uma visão sombria, dobrando o medo humano em poder tangível. Cada segundo era um teste psicológico, e o jornalista percebeu que fugir significaria mais do que salvar sua vida. Seria resistir à própria realidade que a seita buscava reescrever. A fuga foi desesperadora. Lucas encontrou uma passagem secreta que o conduziu por túneis que pareciam intermináveis, enfrentando ilusões de morte e figuras que imitavam pessoas que ele amava. Cada passo exigia força mental, pois a seita manipulava suas percepções, tornando impossível distinguir realidade de alucinação. Quando finalmente emergiu no campo aberto, o vilarejo parecia normal, mas ele sabia que nada mais seria igual. As experiências haviam deixado marcas profundas, e a sensação de ser observado persistia. Cada sombra no horizonte, cada ruído distante, lembrava que a Ordem da Sombra não apenas existia, ela se espalhava silenciosa, invisível, pronta para buscar aqueles que haviam testemunhado seus segredos. Lucas havia sobrevivido fisicamente, mas sua mente carregava cicatrizes, e ele compreendeu que, uma vez tocado pela seita, ninguém escapa completamente da influência que ela exerce sobre medo, percepção e realidade. Depois de escapar da cidade do vilarejo, Lucas acreditava ter deixado a Ordem da Sombra para trás, mas a sensação de perseguição nunca o abandonou. A cada noite, sonhos vívidos retornavam, mostrando ritual após ritual, símbolos que se contorciam e sussurros que penetravam sua mente mesmo acordado. Um dia,
Ao chegar em seu apartamento, encontrou cartas enigmáticas deslizando pela porta, sem remetente, cada envelope marcado com símbolos negros que pareciam pulsar no escuro. As mensagens indicavam locais que ele nunca havia visitado, mas que logo descobriria estar conectados a antigos templos e casas de culto abandonadas espalhados pelo país. Cada mensagem terminava com uma frase inquietante: "Você é nosso e nós vemos tudo." O medo e a curiosidade se misturavam, e Lucas sentiu que ignorar os sinais significaria colocar não apenas sua vida em risco, mas também a de todos próximos a ele. A realidade parecia cada vez mais moldável pelas mãos da seita. Ele começou a perceber que escapar fisicamente não era suficiente. A ordem influenciava pensamentos, memórias e sonhos, tornando a própria mente uma prisão viva. Lucas decidiu investigar a cidade natal de seu avô, um lugar remoto, cercado por florestas densas e nevoeiro quase permanente. Ali, antigos relatos mencionavam cultos esquecidos, sacrifícios e desaparecimentos inexplicáveis. Ao chegar, ele percebeu que a população local evitava contato, falava em sussurros e lançava olhares preocupados. Ruas vazias e casas abandonadas formavam um labirinto de silêncio, e símbolos riscados nas paredes indicavam a presença da Ordem da Sombra. Em uma noite chuvosa, Lucas encontrou uma figura encapuzada que parecia guiá-lo sem falar, apenas acenando para que o seguisse. Ele a seguiu por trilhas estreitas até uma caverna escondida, onde o ar era pesado e carregado de cheiro de incenso queimado. Dentro, inscrições antigas cobriam as paredes, e figuras humanas, imóveis e encapuzadas, estavam dispostas em círculos, aguardando algo. Lucas percebeu que a ordem não apenas se escondia, mas havia estabelecido centros de poder em locais onde a energia natural parecia ser manipulada. Cada passo dentro da caverna aumentava a sensação de que ele estava sendo observado por entidades invisíveis, prontas para agir caso ele ousasse escapar. Entre as inscrições, Lucas encontrou referências a um ritual chamado a Convergência, um evento destinado a fundir o mundo físico com dimensões que os humanos jamais deveriam tocar. O líder da ordem buscava seguidores não apenas para adorá-lo, mas para servir de canal para entidades ancestrais que existiam fora do tempo. As palavras nos textos pareciam ganhar vida, e cada símbolo provocava uma reação física: arrepios, vertigem e sensação de desmaio iminente. Enquanto estudava os tomos, Lucas sentiu uma presença atrás de si. Ao virar-se, percebeu que membros da seita cercavam a entrada da caverna, silenciosos, com olhos que brilhavam levemente no escuro. A tensão aumentou quando o líder surgiu, emanando uma aura que parecia distorcer o espaço ao redor, fazendo com que o chão e as paredes se curvassem de forma imperceptível. Ele falou diretamente na mente de Lucas, projetando imagens de destruição, medo e submissão. Cada tentativa de racionalização parecia falhar, e Lucas percebeu que estava lidando com algo que transcendeu qualquer lógica humana, um poder que não podia ser enfrentado apenas com coragem ou inteligência. Lucas foi forçado a se mover pelos corredores da caverna, cada passo aumentando a pressão mental. O ar parecia vibrar com energia invisível, e os sussurros se tornaram gritos inaudíveis, mas sentidos profundamente na mente. Ele percebeu que cada membro da seita possuía um papel específico, não apenas como seguidores, mas como transmissores de poder, conectando o mundo físico à entidade ancestral que o líder buscava invocar. Figuras espectrais surgiam nas paredes, refletindo medos profundos de Lucas, pessoas que ele amava em perigo, mortes horríveis e traições imaginárias. Cada visão testava sua sanidade, e ele começou a duvidar de sua própria percepção, sentindo que a caverna e a seita reagiam a seus pensamentos. Em um momento de desespero, tentou documentar tudo com sua câmera, mas as imagens se distorciam, mostrando cenas que ele jamais havia testemunhado, como se a ordem pudesse alterar a memória registrada. O medo tornou-se quase insuportável, mas algo dentro dele gritava para continuar, para não ceder completamente à influência da seita. Lucas finalmente se deparou com o epicentro da caverna, onde a convergência estava prestes a ocorrer. O líder erguia símbolos que flutuavam no ar, formando um padrão que pulsava com energia sobrenatural. Membros da seita entoavam cânticos em uníssono,
e a atmosfera parecia dobrar sobre si mesma, tornando impossível distinguir chão, teto ou paredes. O líder olhou diretamente para Lucas e disse: "Você acreditou que poderia escapar, mas agora é parte do ritual." Uma onda de vertigem atravessou sua mente, imagens do passado e do futuro se misturando em caos. Lucas percebeu que a ordem não apenas controlava o espaço físico, mas também a percepção temporal. Ele sentiu-se preso em uma eternidade de medo e poder, onde cada segundo parecia durar horas. Cada tentativa de resistência era uma batalha contra forças que excediam a compreensão humana, e ele compreendeu que sobreviver exigiria não apenas coragem, mas também habilidade em manipular suas próprias percepções para enganar a ordem. Em um ato de desespero, Lucas utilizou o conhecimento obtido nos antigos tomos, criando uma ilusão que confundiu os membros da seita e o líder, permitindo sua fuga. Ele correu pela caverna que agora se transformava, os corredores mudando de forma para aprisioná-lo, mas sua mente guiava cada passo. Ao emergir, encontrou o mundo exterior aparentemente normal, mas as mudanças internas eram irreversíveis. Sua percepção da realidade havia se expandido, mas também carregava cicatrizes profundas de trauma e terror. Ele sabia que a Ordem da Sombra não havia acabado, estava espalhada, silenciosa, sempre observando, e qualquer pessoa que ousasse investigar poderia ser arrastada para a mesma escuridão. Lucas havia sobrevivido fisicamente, mas sua mente estava eternamente ligada à Ordem, e ele compreendeu que, uma vez tocado por eles, ninguém realmente escapa do controle psicológico e sobrenatural da seita. Cada sombra, cada sussurro, lembrava que a ameaça estava sempre presente, invisível, mas infinitamente poderosa. Após sobreviver à convergência, Lucas acreditava que havia conseguido escapar da Ordem da Sombra, mas a sensação de perseguição se intensificou. A cada noite, sonhos vívidos retornavam, mostrando símbolos que se contorciam e rostos encapuzados que o observavam de forma penetrante. Mensagens começaram a chegar novamente, desta vez em vídeo, mostrando lugares aparentemente comuns que Lucas conhecia, mas com pessoas desconhecidas realizando rituais silenciosos. Em cada quadro, os símbolos negros pulsavam como se tivessem vida própria. Ele podia ouvir, ainda que fracamente, os cânticos da seita em sua mente. A paranoia tomou conta de sua rotina. Ele sentia olhos invisíveis em cada canto do apartamento, sombras que pareciam se mover sem lógica e reflexos que não correspondiam aos seus movimentos. A realidade começou a distorcer-se, tornando impossível distinguir entre sonhos, alucinações e fatos. Lucas percebeu que a Ordem não precisava estar fisicamente presente para exercer controle. Sua influência agora era mental, conectada à própria percepção do medo, tornando qualquer passo fora de sua casa um risco potencial. Lucas decidiu investigar o passado da seita em busca de um ponto fraco. Documentos antigos, lendas locais e relatos esquecidos mencionavam templos subterrâneos espalhados por todo o país, locais que mantinham a energia da Ordem concentrada. Ele começou a mapear essas áreas, percebendo padrões nos símbolos que lembravam constelações, mapas de antigos rituais e alinhamentos com datas específicas do calendário lunar. Uma pista o levou a uma mansão abandonada na periferia da cidade, cercada por árvores retorcidas e uma neblina constante que parecia engolir a luz. No interior, símbolos cobravam paredes e pisos, velas negras estavam apagadas, mas ainda exalavam um cheiro profundo de incenso queimado. Cada sala apresentava ilusões visuais e auditivas, sussurros que pareciam vir de dentro da própria mente, e imagens que se moviam lentamente, capturando o medo mais íntimo de Lucas. Ele percebeu que a Ordem havia desenvolvido técnicas de manipulação que ultrapassavam o medo físico. Era um domínio completo da percepção humana, capaz de distorcer a realidade, induzir pânico e enfraquecer a sanidade de qualquer intruso. Ao explorar a mansão, Lucas encontrou um ritual interrompido, evidências de que a seita havia previsto sua fuga anterior e tentava agora um novo experimento para capturá-lo. Documentos, símbolos e velas apontavam para um novo evento, denominado o Despertar do Véu, que
prometia liberar uma entidade ancestral capaz de atravessar o mundo físico. Cada símbolo parecia pulsar sob seu toque, e ele sentiu ondas de energia atravessando seu corpo, trazendo visões de horrores antigos, pessoas transformadas em sombras, rostos retorcidos em agonia e cânticos que se repetiam eternamente em sua mente. Lucas percebeu que a seita estava planejando algo maior que qualquer ritual anterior, algo capaz de afetar cidades inteiras, não apenas indivíduos. Ele tentou registrar tudo, mas as câmeras falhavam e as gravações se corrompiam, mostrando imagens que pareciam vivas, capazes de intimidar quem assistisse. O terror psicológico tornou-se palpável. A mansão parecia respirar, as paredes se fechando e abrindo em um ritmo que combinava com seu próprio coração, como se a própria estrutura fosse parte do poder da ordem. Durante a noite, Lucas testemunhou a chegada de membros da seita, vestindo capuzes negros e entoando cânticos que reverberavam na mente. Eles realizavam movimentos rituais precisos, criando padrões de energia que se expandiam para além da mansão. Cada passo deles parecia gerar efeitos reais no espaço e no tempo, distorcendo percepção e realidade. Lucas percebeu que os símbolos não eram apenas decorativos, mas funcionavam como mecanismos para canalizar energia ancestral. Uma sensação de vertigem tomou conta dele. Vozes de pessoas que ele amava começaram a chamá-lo, imagens de tragédias futuras surgiam diante de seus olhos, e a linha entre o real e o imaginário desaparecia completamente. Em um momento de desespero, ele tentou fugir, mas os corredores da mansão mudavam de forma, tornando impossível traçar qualquer caminho. Cada tentativa de escapar era frustrada, como se a própria estrutura estivesse viva, guiada pela energia da seita e pelo medo que eles instigavam. Lucas finalmente se deparou com o líder da seita no salão central, onde o ritual do despertar do véu estava prestes a começar. O líder, envolto em uma aura que distorcia a luz e a gravidade ao redor, ergueu símbolos que pulsavam com energia sobrenatural, e o ar parecia vibrar com poder. Ele falou diretamente na mente de Lucas. Você acredita que pode resistir, mas todos que caminham por este caminho pertencem a nós. Cada medo só fortalece nossa vontade. A sensação de paralisia mental foi intensa, mas Lucas encontrou forças para usar uma técnica aprendida nos antigos tomos, criando ilusões que confundiam a percepção do líder e de seus seguidores. O tempo parecia se fragmentar. Segundos se tornavam eternidades, cada movimento exigindo precisão mental e física. Ele percebeu que para sobreviver precisava não apenas de coragem, mas de manipular suas próprias percepções, usando o conhecimento da ordem contra eles, mesmo sob risco de perder completamente sua sanidade. Em um esforço extremo, Lucas conseguiu escapar da mansão, correndo pelo terreno que parecia se deformar constantemente, enfrentando figuras espectrais e ilusões que testavam sua mente a cada passo. Ao emergir na floresta, a sensação de perigo diminuiu, mas ele sabia que a seita continuava ativa, invisível, sempre à espreita. A experiência o deixou marcado. Sua percepção da realidade estava permanentemente alterada, e o medo se tornou uma presença constante, lembrando de que qualquer sombra poderia ocultar membros da ordem. Ele percebeu que não havia apenas sobrevivido fisicamente, mas havia se tornado parte de um jogo que se estendia além do tempo e espaço, onde cada passo futuro poderia levá-lo novamente ao controle da seita. A Ordem da Sombra não desaparecera, ela apenas aguardava, silenciosa e poderosa, pronta para reaparecer em qualquer mente vulnerável, e Lucas sabia que, uma vez tocado por ela, ninguém jamais escapa totalmente de seu domínio. Lucas, agora profundamente marcado pelos encontros anteriores com a Ordem da Sombra, tentava reconstruir a própria vida, mas a realidade parecia se dobrar à influência da seita. Mensagens criptografadas começaram a chegar em seu celular, contendo coordenadas de locais que pareciam se mover no mapa, alterando sua posição a cada consulta. Cada notificação trazia imagens de cerimônias interrompidas, símbolos pulsando e vozes sussurrando seu nome. Lucas percebeu que a Ordem havia expandido sua rede, infiltrando-se não apenas fisicamente, mas na percepção coletiva. Câmeras,
sensores e até só se tornavam canais para monitorá-lo. A paranoia atingiu um novo nível quando ele percebeu que objetos em seu apartamento mudavam de lugar, que os reflexos nos espelhos não correspondiam à realidade e que cada sombra parecia conter membros encapuzados. A sensação de que estava cercado por olhos invisíveis era constante, e cada passo fora de casa era como caminhar em um labirinto vivo, moldado pelo medo e pela energia da seita. Determinado a descobrir o epicentro da nova fase da Ordem, Lucas seguiu pistas que o levaram a uma região montanhosa remota, conhecida por cavernas profundas e ruínas antigas. Ali, habitantes locais falavam apenas em sussurros, olhando para ele com medo e desconfiança. Entre as pedras e a névoa, Lucas encontrou sinais de ritual recentes, círculos de sal e sangue, velas apagadas e símbolos que pareciam pulsar sob a luz da lua. Um antigo diário, deixado por um viajante desaparecido, detalhava encontros com figuras encapuzadas que desafiavam as leis naturais e mencionava a preparação de um evento chamado a Ascensão da Sombra, um ritual destinado a unir a energia de toda a seita e de suas vítimas em uma entidade sobrenatural. Cada passo que Lucas dava o fazia sentir presença invisível, sussurros penetrando sua mente e imagens de terror se manifestando em sua visão periférica. Ele percebeu que, desta vez, a Ordem buscava algo além do controle psicológico. Buscava mudar a própria realidade, dobrando espaço, tempo e consciência. Ao explorar uma caverna que parecia ser o centro do poder da seita, Lucas encontrou inscrições antigas que indicavam a existência de artefatos capazes de amplificar a energia sobrenatural. Cada símbolo no chão e nas paredes irradiava uma força tangível, fazendo seu corpo vibrar e seus pensamentos se embaralharem. Ele testemunhou figuras encapuzadas realizando rituais complexos, entoando cânticos que pareciam dobrar o ar e distorcer a percepção do tempo. Ao tentar registrar o que via, Lucas percebeu que as imagens gravadas não correspondiam à realidade. Os símbolos ganhavam vida na tela e os rituais apareciam mais intensos do que ele testemunhara. Cada membro da Ordem parecia um canal, não apenas para energia, mas para medo e realidade distorcida, permitindo que a seita manipulasse a percepção de qualquer intruso, tornando impossível distinguir o real do imaginário. A tensão psicológica era constante, e Lucas sentia seu próprio medo alimentando o poder da seita, como se estivesse preso em uma teia invisível que ele próprio ajudava a fortalecer. Durante a noite, o líder da Ordem surgiu, mais poderoso do que jamais fora, rodeado por membros que flutuavam levemente, envoltos em sombras que se contorciam. Ele falou diretamente à mente de Lucas. Cada fuga fortaleceu nossa rede. Agora, você está pronto para presenciar a verdadeira ascensão. Uma onda de vertigem atravessou Lucas, fazendo-o sentir que o chão se dobrava sobre seus pés, que o ar se tornava sólido, que sua própria mente se fragmentava. Cada passo exigia concentração máxima, pois qualquer distração permitiria que a seita o capturasse, fisicamente ou mentalmente. Imagens de tragédias futuras, pessoas próximas em perigo e versões distorcidas de si mesmo surgiam diante de seus olhos. A Ordem parecia antecipar cada movimento, cada pensamento, usando o medo de Lucas como combustível para o ritual. Ele percebeu que a sobrevivência exigia não apenas coragem, mas um domínio profundo da própria percepção, transformando sua mente em uma arma para resistir à influência direta da seita. Lucas encontrou o epicentro do ritual, onde a energia da ascensão já se manifestava fisicamente. Sombras dançavam sozinhas, cânticos reverberavam no espaço como ondas, e símbolos pulsavam com intensidade sobrenatural. O líder da Ordem levantava um artefato antigo, que parecia irradiar força capaz de dobrar matéria e consciência. Cada membro da seita movia-se em sincronia perfeita, criando uma rede de energia que ligava todos ao artefato e ao líder. Lucas percebeu que ele não poderia confrontá-los fisicamente. Sua única chance era usar as técnicas aprendidas nos tomos antigos e criar ilusões tão complexas que confundissem a percepção coletiva da seita. Ele projetou múltiplas imagens de si mesmo, cada uma atraindo a atenção dos membros, enquanto avançava lentamente para o artefato, tentando quebrar o vínculo energético que alimentava a ascensão. Cada passo era uma batalha mental,
cada respiração um esforço consciente para não sucumbir à influência sobrenatural que ameaçava engoli-lo por completo. Em um momento extremo, Lucas conseguiu destruir parte do artefato, quebrando a sincronização dos membros e gerando instabilidade na ascensão. Ele fugiu pela caverna que agora parecia viva, paredes e corredores mudando de forma, tentando aprisioná-lo novamente. Ao emergir, a montanha parecia inalterada, mas Lucas sabia que a ordem continuava atuando, silenciosa, invisível e poderosa. Sua mente carregava cicatrizes permanentes, e ele percebeu que a seita não apenas existia em planos físicos e psicológicos, mas também em níveis que transcendiam a realidade convencional. Cada sombra, cada sussurro do vento, lembrava que a ordem da sombra estava sempre presente, pronta para reagir, e que uma vez tocado por ela, ninguém jamais escapa completamente. Lucas havia sobrevivido, mas a guerra entre sua mente e a influência da seita estava apenas começando, e ele sabia que cada passo futuro poderia levá-lo novamente ao controle do grupo, em uma teia interminável de terror, manipulação e forças que desafiavam a compreensão humana. Os anos haviam passado, mas a sensação de que o mundo que meu pai me apresentará ainda se escondia nas sombras nunca desapareceu. Uma noite, recebi um telefonema estranho, sem identificação. A voz era distorcida, quase sussurrante, e dizia apenas: "Ele precisa de você, antes que seja tarde." Um frio intenso percorreu minha espinha. Algo me dizia que não era apenas um chamado qualquer, mas um aviso. Meu pai, percebendo minha atenção, apenas assentiu, sem precisar de palavras, como se já soubesse que essa noite seria decisiva. Sentimos juntos que algo antigo, que há muito dormia, estava prestes a despertar e que meu legado de sombras estava longe de ter chegado ao fim. Seguimos para o porão, que agora parecia mais vivo, quase respirando com cada passo que dávamos. Velas negras estavam acesas, formando círculos sobre círculos, e símbolos que eu mal compreendia brilhavam levemente. Meu pai me explicou que estávamos prestes a enfrentar uma entidade diferente, mais astuta, que não se contentava em apenas assustar. Ela queria compreender nossas mentes, nossos medos e usar isso contra nós. Uma neblina começou a se espalhar pelo ambiente, e cada sombra nas paredes parecia se alongar, formando figuras humanas com rostos que pareciam familiares, mas distorcidos. Senti uma tensão insuportável, mas algo dentro de mim lembrava das lições anteriores. Coragem não era ausência de medo, mas enfrentá-lo com o entendimento. De repente, a figura mais próxima se materializou completamente diante de mim. Era alta, de olhos negros e profundos, quase sem forma definida, mas com uma presença esmagadora. Meu pai segurou minha mão e sussurrou: "Não se deixe levar pelo que você teme. Concentre-se no que você sabe ser real." Respirei fundo e olhei diretamente para a entidade. Ela parecia explorar minhas memórias, confrontando-me com imagens de momentos em que duvidei do meu pai, do mundo e de mim mesmo. O ar ficou pesado e uma pressão invisível me forçava para o chão. Mas cada palavra de meu pai, cada ensinamento acumulado, começou a formar uma barreira dentro de mim, permitindo que eu resistisse. A luta não era apenas física ou sobrenatural, era mental, emocional e espiritual. Enquanto a entidade avançava, percebi que ela não atacava com violência, mas com reflexão. Ela mostrava meus medos mais íntimos, minhas fraquezas, minhas dúvidas sobre os segredos de nossa família. Meu pai continuava recitando palavras antigas, protegendo-me e guiando-me, e eu finalmente compreendi que todo o treinamento passado não fora apenas para enfrentar o mundo externo, mas o que habita dentro de nós. As sombras começaram a se contorcer e sussurrar, mas minha mente permaneceu firme, como se uma luz interna tivesse se acendido. A entidade recuou levemente e pela primeira vez senti que poderia confrontar o desconhecido sem sucumbir. Após longos minutos, que pareceram horas, a entidade se dissipou, deixando apenas um silêncio pesado e denso. Meu pai pegou uma pequena caixa de madeira e me entregou. Dentro dela havia um amuleto antigo, com símbolos que eu não compreendia completamente,
mas sentia a energia pulsando. Ele disse: "Este é o lembrete de que o mundo é maior do que imaginamos. Algumas forças não podem ser destruídas, apenas compreendidas e respeitadas. E agora, você tem parte desse conhecimento." Ao tocar o amuleto, senti uma conexão profunda com meu pai, com nossos antepassados e com os segredos que carregávamos há gerações. O peso da responsabilidade não era mais assustador. Era um aprendizado, uma força silenciosa que agora fazia parte de mim. Voltando para a sala, olhei para meu pai e pela primeira vez senti que ele estava tranquilo, sem aquele peso nos olhos que sempre carregou. Ele disse apenas: "Você cresceu. O que enfrentamos juntos é eterno, mas você está pronto para continuar." Pela primeira vez, percebi que nossa relação não era apenas de pai e filho, mas de guardiões de segredos antigos e perigosos. Enquanto a noite avançava, percebi que as sombras ainda nos observavam, mas não com malícia, e sim como lembretes de que o mundo é mais profundo e complexo do que podemos ver. E assim, ao lado do meu pai, senti que estava preparado para qualquer sombra que ousasse cruzar nosso caminho, consciente de que o verdadeiro terror é também o verdadeiro aprendizado, eterno e silencioso. Após sobreviver aos horrores do véu da eternidade, Lucas acreditava que a Ordem da Sombra havia sido enfraquecida, mas mensagens anônimas começaram a surgir novamente, desta vez com coordenadas de locais remotos e imagens de rituais que ele não lembrava de ter visto. Cada vídeo mostrava sombras que se moviam sozinhas, símbolos que pulsavam com luz própria e membros da seita observando de forma penetrante. A mente de Lucas começou a ser consumida pelo medo constante, tornando difícil distinguir entre sonho e realidade. Reflexos estranhos surgiam nos espelhos, objetos mudavam de lugar, e a sensação de ser seguido persistia mesmo em locais abertos. Determinado a descobrir a verdade e acabar de vez com a Ordem, Lucas começou a rastrear padrões nos símbolos e mensagens, percebendo que a seita estava se reorganizando, mais silenciosa, mas ainda extremamente poderosa, com seguidores infiltrados em cidades inteiras, prontos para manipular a percepção de qualquer pessoa que investigasse seus segredos. Lucas seguiu uma das coordenadas até uma ilha isolada, cercada por penhascos e mares turbulentos, conhecida por antigos relatos de desaparecimentos e cultos esquecidos. Ao chegar, notou que a ilha estava aparentemente deserta, mas símbolos estranhos gravados em rochas e árvores denunciavam a presença da Ordem. Cada passo aumentava a tensão. Sussurros invisíveis pareciam vir do vento, sombras se moviam rapidamente entre a vegetação e figuras encapuzadas surgiam e desapareciam sem deixar rastros. Ele encontrou vestígios de antigos rituais, incluindo círculos com sangue antigo e velas apagadas, e percebeu que a ilha era um ponto estratégico da seita, capaz de concentrar energia sobrenatural. Cada tentativa de registrar evidências falhava. Câmeras corrompiam, arquivos desapareciam e símbolos pareciam se mover nas telas, tornando impossível documentar a realidade sem ser manipulado. A ilha parecia viva, reagindo ao medo de Lucas e moldando sua percepção a cada passo. Durante a exploração, Lucas descobriu uma caverna subterrânea oculta pela vegetação, que emanava uma energia pesada e opressiva. No interior, símbolos antigos cobriam as paredes e o chão, e figuras humanas imóveis, encapuzadas, estavam dispostas em círculos, entoando cânticos silenciosos. Ele percebeu que a Ordem estava preparando um ritual chamado a Convergência Final, destinado a unir todos os centros de poder da seita e criar uma entidade sobrenatural de influência global. Cada símbolo pulsava com força tangível, e Lucas sentiu ondas de energia atravessando seu corpo, trazendo visões de destruição, morte e caos. As paredes da caverna pareciam respirar, ilusões de pessoas queridas em perigo surgiam constantemente, testando sua sanidade. Ele percebeu que a Ordem não precisava apenas de seguidores físicos. Eles manipulavam o medo e a percepção, tornando qualquer intruso uma peça essencial no ritual, alimentando o poder da seita sem que ela precisasse agir diretamente. Enquanto avançava, Lucas encontrou membros da seita realizando movimentos rituais complexos,
conectando símbolos, artefatos e pessoas a uma rede de energia sobrenatural. Cada passo que dava parecia ser antecipado pela ordem. Sussurros invadiam sua mente, ilusões de morte surgiam e figuras que pareciam humanas atacavam sem tocar fisicamente. Ele percebeu que a percepção era a maior arma da seita, capaz de dobrar a realidade ao redor de qualquer intruso. Determinado, Lucas começou a usar o conhecimento adquirido nos antigos tomos para criar ilusões próprias, confundindo a ordem e abrindo caminho para o núcleo do ritual. Cada respiração exigia concentração máxima, e cada movimento era uma batalha mental contra forças que transcendiam qualquer lógica humana, capazes de manipular tempo, espaço e consciência simultaneamente. O terror psicológico atingiu seu ápice, e Lucas sentiu que qualquer distração poderia custar sua mente e sua vida. No centro da caverna, Lucas finalmente se deparou com o líder da ordem, envolto em sombras que pulsavam como entidades vivas. O ritual da convergência final estava prestes a culminar, e a energia liberada era tão intensa que o espaço parecia distorcer-se ao redor. O líder falou diretamente na mente de Lucas. Cada passo seu fortaleceu o nosso poder. Agora, você testemunhará a sessão suprema. Ondas de vertigem atravessaram Lucas, trazendo visões de cidades destruídas, figuras humanas transformadas em sombra e uma presença ancestral se materializando parcialmente no mundo físico. Lucas precisou usar tudo o que aprendeu: ilusão, manipulação de percepção e força mental para criar distrações e confundir o líder e seus seguidores, enquanto se aproximava dos artefatos que sustentavam a convergência final, buscando destruí-lo antes que a entidade fosse completamente invocada. Em um ato de coragem extrema, Lucas conseguiu destruir o núcleo do ritual, provocando uma reação em cadeia que desfez parcialmente a convergência final. A caverna tremeu e as ilusões desapareceram, mas ele sabia que a ordem ainda existia, espalhada, invisível e poderosa. Ao emergir na superfície, Lucas percebeu que a vitória era apenas parcial. O mundo estava marcado pela influência da seita, e qualquer sombra, qualquer ruído poderia indicar que a ordem observava e aguardava o momento de agir novamente. A experiência deixou marcas profundas em sua mente, alterando permanentemente sua percepção da realidade. Lucas compreendeu que, embora tivesse sobrevivido fisicamente, a Ordem da Sombra continuaria a existir, manipulando medos, pensamentos e memórias, e que ele jamais estaria completamente livre. Cada passo futuro poderia levá-lo novamente ao terror, mostrando que a verdadeira batalha era eterna, psicológica e sobrenatural, e que a seita, silenciosa e invisível, continuaria a dominar aqueles que ousassem enfrentar seu poder. Lucas, marcado pelas experiências anteriores, sentia a Ordem da Sombra mais próxima do que nunca. Mensagens anônimas começaram a chegar de forma incessante, mostrando vídeos de rituais que ele jamais poderia ter testemunhado, mas que pareciam ocorrer ao mesmo tempo em diferentes lugares do mundo. Cada vídeo exibia sombras que se contorciam de forma sobrenatural, símbolos que pulsavam com vida própria, e membros encapuzados observando a câmera de forma quase consciente. A percepção de Lucas começou a se fragmentar. Reflexos no espelho mostravam cenas que não correspondiam à realidade, objetos mudavam de lugar e sussurros penetravam sua mente constantemente. Ele percebeu que a Ordem agora operava em um nível global, não apenas físico, mas mental, usando o medo e a percepção humana como ferramentas para expandir seu poder. Cada passo fora de casa se tornava um teste, e qualquer sombra poderia ocultar membros da seita ou entidades invocadas, tornando impossível sentir segurança. Determinado a impedir os planos da Ordem, Lucas seguiu uma pista que o levou a uma cidade isolada, cercada por montanhas e florestas densas, conhecida por lendas de desaparecimentos inexplicáveis. Ruas desertas e casas abandonadas indicavam que algo maior estava acontecendo. Em cada esquina, símbolos antigos apareciam gravados nas paredes, e o ar carregado parecia reagir à presença dele. Durante a noite, figuras encapuzadas surgiam e desapareciam, e sussurros vinham de dentro de casas aparentemente vazias.
Ele encontrou vestígios de rituais antigos e documentos que mencionavam o véu absoluto, um evento destinado a conectar todos os centros de poder da seita e invocar uma entidade ancestral com influência global. Cada passo que Lucas dava parecia ser antecipado pela ordem, tornando a fuga impossível sem um plano meticuloso. A cidade se tornou um labirinto vivo, moldado pelo medo e pela energia da seita, onde cada corredor, cada sombra e cada som eram armas de manipulação mental. Ao investigar prédios subterrâneos e ruínas escondidas, Lucas descobriu que a Ordem havia construído centros de energia interligados, cada um responsável por canalizar forças sobrenaturais para o véu absoluto. Símbolos pulsavam em todas as superfícies, e a percepção de espaço e tempo começou a se deformar ao seu redor. Membros encapuzados realizavam rituais silenciosos, flutuando levemente e criando redes de energia que pareciam vivas. Ele sentiu ondas de vertigem e ilusões de destruição. Morte e sofrimento apareciam constantemente, testando sua sanidade. Cada tentativa de registrar os eventos falhava, pois câmeras e gravadores eram corrompidos ou distorcidos. Lucas percebeu que a Ordem não precisava estar presente fisicamente para controlar a percepção. Cada pensamento, medo ou memória podia ser manipulado, tornando impossível distinguir realidade de ilusão. Ele compreendeu que, para sobreviver, precisaria usar as próprias habilidades de manipulação da seita contra ela, criando ilusões para confundir membros e abrir caminho para o núcleo do ritual. No centro de um prédio antigo, Lucas encontrou o núcleo de um dos centros de energia da Ordem. O líder, mais poderoso do que jamais havia estado, manipulava símbolos que pulsavam com energia sobrenatural, conectando os membros e amplificando a força da entidade ancestral que buscavam invocar. Cada movimento da Ordem parecia dobrar a realidade ao redor. Paredes se curvavam, corredores mudavam de forma e sombras atacavam sem contato físico. Lucas precisou usar todas as técnicas aprendidas em experiências anteriores para criar múltiplas ilusões de si mesmo, desviando a atenção da Ordem e abrindo caminho até o artefato central. Cada passo exigia concentração máxima, pois qualquer distração poderia ser fatal. A tensão psicológica atingia níveis insuportáveis, e a percepção de tempo e espaço se tornava cada vez mais distorcida, enquanto ele avançava para tentar impedir a ativação completa do véu absoluto. Lucas finalmente se aproximou do núcleo, onde a energia pulsava intensamente e o véu absoluto começava a se manifestar. O líder projetou imagens diretamente na mente de Lucas, mostrando destruição em escala global, pessoas sendo transformadas em sombras e a entidade ancestral cruzando para o mundo físico. Ele sentiu sua mente quase ceder, mas encontrou forças e memórias de coragem e resistência, usando técnicas aprendidas nos tomos antigos para criar ilusões complexas, confundindo a percepção coletiva da Ordem e enfraquecendo a energia do núcleo. Cada segundo era uma batalha mental, cada movimento essencial, e cada respiração uma luta contra a manipulação da seita. O complexo parecia vivo, reagindo à energia da Ordem e à mente de Lucas simultaneamente, tornando impossível qualquer passo sem perigo extremo. Com um esforço sobre-humano, Lucas conseguiu destruir o núcleo do véu absoluto, provocando uma reação em cadeia que desfez parte do ritual e dispersou a energia sobrenatural acumulada. Ao emergir no mundo exterior, ele percebeu que a Ordem ainda existia, espalhada, invisível ou poderosa, mas seu plano de controle global havia sido temporariamente frustrado. A vitória era parcial. A influência da seita sobre a percepção humana permanecia, e sombras, sussurros e símbolos ainda assombravam sua mente. Lucas compreendeu que o verdadeiro combate não havia terminado, e que a Ordem da Sombra continuaria a operar silenciosa e invisível, pronta para retomar seus planos. Embora fisicamente livre, sua mente e percepção da realidade carregavam cicatrizes permanentes, lembrando que, uma vez tocado pela seita, ninguém jamais escapa completamente de sua influência psicológica e sobrenatural. A guerra com a Ordem da Sombra se tornava eterna, e cada passo futuro de Lucas seria marcado pelo medo e pela constante vigilância de forças invisíveis e poderosas.
Depois dos eventos da convergência final e do véu absoluto, Lucas sentia que a Ordem da Sombra nunca estivera tão próxima. Mensagens surgiam diariamente em seu celular, vídeos e fotos que mostravam rituais ocorrendo simultaneamente em diferentes partes do mundo, símbolos pulsando como se tivessem consciência e sombras que pareciam observá-lo mesmo em locais abertos. Cada reflexo no espelho era distorcido, objetos mudavam de lugar e sons sutis penetravam sua mente, sussurrando seu nome. Ele percebeu que a seita agora operava em múltiplas dimensões: física, mental e espiritual. A percepção de realidade de Lucas estava fragmentada. Sonhos, memórias e visões futuras se misturavam. Ele sabia que qualquer passo descuidado poderia colocá-lo diretamente no controle da Ordem, tornando cada movimento uma batalha de sobrevivência psicológica. Determinado, ele decidiu enfrentar a seita em seu núcleo mais remoto, uma região antiga, isolada e cheia de lendas de desaparecimentos e cultos esquecidos, onde a influência da Ordem parecia mais intensa. A trilha o levou a um templo abandonado nas montanhas, escondido em meio a penhascos e florestas densas. O local estava impregnado de energia sobrenatural. Símbolos antigos brilhavam fracamente, paredes pareciam respirar e sombras se moviam sem lógica. Vestígios de antigos rituais mostravam que a Ordem havia usado o local por séculos para aumentar seu poder. Durante a noite, figuras encapuzadas surgiam de lugares impossíveis, e sussurros penetravam a mente de Lucas, testando sua sanidade. Ele encontrou documentos que descreviam um ritual supremo chamado a Ascensão do Eclipse, destinado a unir todos os centros de poder da seita em uma única entidade, capaz de atravessar a realidade e dominar a mente de qualquer ser humano. Cada passo parecia antecipado pela Ordem, tornando a fuga impossível sem estratégia. O ar estava carregado de energia opressiva, e Lucas percebeu que qualquer hesitação poderia custar não apenas sua vida, mas sua própria mente, permanentemente. Ao explorar corredores subterrâneos do templo, Lucas encontrou salas cobertas de símbolos pulsantes, onde figuras humanas flutuavam em transe, ligadas a redes de energia que vibravam e emitiam sons que ressoavam diretamente em sua mente. Cada visão testava seu equilíbrio psicológico, pessoas conhecidas em perigo, mortes grotescas e versões distorcidas de si mesmo surgiam constantemente, confundindo sua percepção. Ele percebeu que a Ordem não precisava confrontá-lo fisicamente. Seu medo era suficiente para aumentar o poder do ritual. Determinado, Lucas começou a usar o conhecimento adquirido em experiências anteriores, criando ilusões próprias para confundir a percepção dos membros da seita e abrir caminho para o núcleo do ritual. Cada passo era uma batalha mental, e cada respiração exigia controle absoluto, pois qualquer fraqueza poderia permitir que a Ordem o aprisionasse completamente na realidade distorcida. No centro do templo, Lucas finalmente encontrou o líder da seita, envolto em uma aura de sombras vivas que pulsavam com energia sobrenatural. O ritual da ascensão do eclipse estava prestes a culminar. Símbolos flutuavam no ar, conectando os membros da Ordem e amplificando a energia ancestral. Cada movimento do líder dobrava a percepção de espaço e tempo, criando uma sensação de vertigem extrema. Membros encapuzados flutuavam levemente, movendo-se em sincronia perfeita, enquanto a realidade parecia se fragmentar. Lucas percebeu que a única forma de interromper o ritual seria manipular a própria percepção da Ordem, criando ilusões complexas e múltiplas de si mesmo, desviando a atenção enquanto se aproximava do artefato central. Cada passo era arriscado, cada instante uma batalha psicológica contra forças que transcendiam a lógica humana, capazes de dobrar a consciência de qualquer intruso. Lucas conseguiu infiltrar-se próximo ao núcleo, onde a energia pulsava com intensidade sobrenatural. O líder projetou imagens diretamente em sua mente, mostrando a ascensão completa, cidades devastadas, pessoas transformadas em sombras e a entidade ancestral atravessando para o mundo físico. A pressão mental era quase insuportável. Ilusões, vertigens e sussurros constantes ameaçavam quebrar sua sanidade. Em um ato de pura concentração, ele utilizou todas as técnicas de ilusão aprendidas, confundindo a percepção coletiva da Ordem e enfraquecendo o vínculo energético que sustentava a ascensão. Cada segundo era crucial.
e cada movimento poderia determinar sua sobrevivência ou sua completa absorção pelo ritual. A caverna parecia viva, mudando de forma, tentando aprisioná-lo, mas Lucas avançava com determinação, sabendo que a sobrevivência dependia de sua mente tão fortemente quanto de sua coragem. Em um ato final de coragem e engenhosidade, Lucas conseguiu destruir o núcleo da ascensão do eclipse, provocando uma reação em cadeia que dispersou a energia sobrenatural e desfez parcialmente o ritual. Ao emergir do templo, ele encontrou o mundo aparentemente normal, mas a percepção da realidade estava permanentemente alterada. A Ordem da Sombra permanecia ativa, espalhada e invisível, e qualquer sombra, ruído ou símbolo poderia indicar que estavam observando. Lucas compreendeu que a batalha verdadeira não havia terminado. Enquanto a Ordem existisse, o terror psicológico, a manipulação e a influência sobrenatural continuariam a assombrá-lo. Ele havia sobrevivido fisicamente, mas estava eternamente ligado à seita, com sua mente marcada e vigilante, consciente de que a guerra contra a Ordem da Sombra seria eterna, silenciosa e implacável, e que qualquer passo descuidado poderia levá-lo de volta ao controle do grupo em uma teia interminável de horror, medo e manipulação. Lucas, após sobreviver aos horrores da ascensão do eclipse, acreditava que qualquer ameaça da Ordem da Sombra havia sido contida, mas a realidade provou ser mais cruel. Mensagens surgiam incessantemente, desta vez não apenas mostrando rituais, mas instruindo seguidores a espalhar símbolos e artefatos em locais estratégicos ao redor do mundo. Cada vídeo revelava sombras que se contorciam de forma viva, olhos brilhando no escuro e membros encapuzados observando diretamente a câmera, como se soubessem de cada movimento dele. Reflexos nos espelhos mostravam cenas de destruição futura e objetos mudavam de lugar de forma impossível. Lucas percebeu que a Ordem não operava mais apenas em locais físicos, mas em planos que transcendem tempo, espaço e percepção, tornando qualquer tentativa de fugir inútil. Ele entendeu que o confronto final exigiria mais do que coragem. Exigiria manipular a própria percepção da Ordem e dobrar a realidade à sua vontade, arriscando sua sanidade. Guiado por antigos textos da seita, Lucas seguiu pistas que o levaram a um templo ancestral, enterrado sob um deserto remoto, conhecido por registros históricos de desaparecimento e fenômenos inexplicáveis. O local irradiava energia sobrenatural, e símbolos antigos brilhavam com intensidade própria. Cada passo era acompanhado por sussurros que vinham de lugares impossíveis e sombras que surgiam repentinamente, observando, tentando instigar medo. Ele encontrou vestígios de rituais que datavam de séculos atrás, evidenciando que a Ordem planejava há gerações a chamada Convergência Suprema, um evento que fundiria o mundo físico, mental e espiritual sob o controle de uma entidade ancestral. Cada corredor parecia vivo, reagindo à energia da seita e à própria mente de Lucas, tornando impossível distinguir entre realidade, ilusão e previsão de futuro. O medo tornava-se quase tangível, e qualquer passo errado poderia significar a absorção de sua consciência pela Ordem. Ao adentrar o núcleo do templo, Lucas encontrou membros encapuzados flutuando em transe, conectados por redes de energia que pulsavam como organismos vivos. Cada símbolo no chão e nas paredes irradiava força sobrenatural, dobrando a percepção de tempo e espaço ao redor. Ele testemunhou figuras que pareciam humanas se transformando em sombras, e cânticos reverberavam diretamente em sua mente, causando vertigens e alucinações vívidas. Lucas percebeu que a Ordem não precisava confrontá-lo fisicamente. Seu medo e sua percepção já alimentavam o poder do ritual. Determinado a impedir a Convergência Suprema, ele começou a criar ilusões de si mesmo, confundindo os membros da Ordem e abrindo caminho até o artefato central. Mas cada segundo era um teste extremo de sanidade, coragem e inteligência, pois qualquer distração poderia custar sua vida ou sua mente. No núcleo do templo, o líder da seita estava cercado por sombras vivas que se contorciam como entidades, manipulando símbolos que flutuavam no ar e conectavam todos os centros de energia da Ordem. O ritual da Convergência Suprema estava prestes a culminar, e a energia liberada deformava o espaço,
criando sensação de gravidade variável e fragmentando a percepção de Lucas. O líder projetou imagens de destruição total, cidades sendo engolidas por sombras, pessoas transformadas em versões distorcidas de si mesmas e a entidade ancestral atravessando para o mundo físico. Lucas entendeu que não havia alternativa a não ser usar tudo o que aprendeu: manipulação de percepção, criação de ilusões complexa e força mental máxima. Cada passo era cuidadosamente calculado, cada respiração essencial, pois a própria realidade parecia conspirar contra ele, moldada pelo poder da ordem e pelo medo que sentia. Com extrema habilidade, Lucas conseguiu infiltrar-se próximo ao artefato central, criando ilusões múltiplas de si mesmo, confundindo a ordem e enfraquecendo o vínculo energético do líder. O ritual entrou em colapso parcial, e a energia começou a se dispersar de forma caótica. Porém, a reação foi tão intensa que a própria estrutura do templo começou a se deformar e colapsar, enquanto figuras espectrais surgiam para tentar prendê-lo. Lucas enfrentava não apenas membros da ordem, mas entidades ancestrais parcialmente manifestadas no mundo físico, exigindo movimentos precisos e concentração máxima para sobreviver. Cada segundo parecia uma eternidade, e sua mente era testada por visões de morte, destruição e desespero que se misturavam à própria realidade. Ele precisava destruir o artefato antes que a convergência suprema se completasse, ou o mundo seria irremediavelmente consumido pela Ordem da Sombra. No momento decisivo, Lucas conseguiu destruir o artefato central, provocando uma reação em cadeia que dispersou completamente a energia sobrenatural e desfez o ritual da convergência suprema. O templo entrou em colapso total, mas ele conseguiu escapar para a superfície, exausto e marcado. Apesar da aparente vitória, Lucas compreendeu que a Ordem da Sombra continuava ativa, espalhada pelo mundo, invisível e poderosa, que sua influência psicológica e sobrenatural jamais desapareceria completamente. Cada sombra, cada ruído, cada símbolo podia significar vigilância e controle. Ele havia sobrevivido, mas sua mente estava permanentemente ligada à seita, sabendo que, enquanto a ordem existisse, o terror psicológico e sobrenatural continuaria a persegui-lo, tornando cada passo futuro uma batalha constante contra forças invisíveis, poderosas e implacáveis, numa guerra eterna entre a luz da sanidade e a escuridão da Ordem da Sombra.